E galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer uma análise no preço do Bitcoin porque tem muita coisa interessante acontecendo, tá? Primeiro que o Bitcoin ele rompeu finalmente a marca dos 30 mil dólares, chegou ali aos 30.600 e agora ele está passando por uma região de acumulação que eu acredito que a gente pode ver algumas quedas, sobretudo por causa do dia de hoje. Hoje é super quarta, meus queridos, às 2h25 eu estou gravando esse vídeo, a gente já teve os dados da inflação nos Estados Unidos e mais tarde a gente vai ter os dados do FOMC que vai definir a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso vai interferir diretamente no preço do Bitcoin e de outros ativos. Então já curta esse vídeo e se inscreve no canal para mais. Então vamos aqui agora para o preço do Bitcoin para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo, né? Primeiramente, a gente teve essa valorização maravilhosa, tá? Desde o fundo aqui nos 15.500 e pouco, 15.600, até o momento que a gente está agora, já soma uma valorização aí de 93%. Se for subir mais um pouquinho, a gente chega até 94, 95, quase 96% de valorização. Uma valorização linda, linda no Bitcoin, né? E formando estruturas lindas de mercado também, diversas oportunidades durante esse período para a gente fazer algumas compras, tanto no curto prazo quanto para o longo prazo. Mas a gente percebe que o Bitcoin ele tem passado por várias regiões e fazendo modelos de acumulação de mercado, como aqui e como aqui. Nesse momento que o Bitcoin está agora, ele também está fazendo outra região de acumulação que foi rompida para cima, e a especulação da maioria das pessoas é que essa região aqui, ela seja retestada, né? A gente tem uma desvalorização até o reteste para depois a gente ver mais valorizações, e eu acredito que isso possa de fato acontecer e pode acontecer hoje, tá? E é por isso que eu já coloquei algumas posições aqui no Bitcoin. Deixa eu abrir BTC USDT para mostrar para vocês. Aqui nos 15 minutos as operações elas já estão correndo. Nesse momento a gente tá com volumes de venda muito forte, tá? No preço do Bitcoin, sobretudo nessa região aqui dos 30 mil dólares, né? Cravado, 30 mil bolas, as pessoas estão abrindo vendas, um volume bem forte de vendas. E também eu já acredito que esse movimento que aconteceu após eu ter aberto a venda, essa derretida aqui no preço do ativo, eu posso considerar como um rompimento dessa estrutura anterior. Como eu falo sempre para vocês aqui no canal, rompimento de estruturas anteriores, geralmente eles dizem para onde o preço do ativo vai. Então a gente rompendo essa estrutura aqui para baixo, a tendência é que a gente tem uma correção como está acontecendo agora e depois o preço do ativo tende a seguir essa tendência, quebrando as estruturas anteriores e entrando numa operação aqui de curto prazo, curtíssimo prazo para média. O meu stop aqui está em cima dessa região dos 30.500 mais ou menos, e o meu primeiro take nessa primeira operação ela está em 50% desse movimento de alta que a gente teve recentemente, tá? Então aqui seria mais ou menos 50% dessa movimentação. E por que 50% dessa movimentação? Como eu sempre falo para vocês, Fibonacci, vamos marcar do fundo do ativo até o topo do ativo. A gente vê que essa região de stop é justamente a região de 50%, tá? Então essa região de 50% a gente pode considerar que ela possa ter uma retração, né? O Bitcoin chegando nessa região, a gente pode ver um movimento de retração no preço do ativo. Então eu fecho o meu primeiro alvo justamente nessa região aqui, porque caso a gente não tenha essa continuação de queda, a gente possa ver a resistência do ativo nessa região para ser mandado para cima novamente e seguir essa tendência de alta que ele está nos últimos dias. Eu acredito que para o preço do Bitcoin ser saudável de fato, ele necessita de uma correção de pelo menos 50% e por isso essa vai ser a minha operação. Mas caso o preço do Bitcoin ele chegue nessa região aqui de 50% e fique acumulando nessa região, provavelmente a gente pode ver um derretimento no preço do ativo até a próxima estrutura de mercado, que seria nos 28.312, por isso esse é o meu segundo alvo. Tá? Então vou fazer uma atualização dessa operação à medida que o preço do Bitcoin estiver correndo. Hoje, como eu falei para vocês, a gente teve dados do CPI americano, né, que veio aqui um pouco abaixo do esperado. O esperado estava em 5,1%, né, o dado da inflação, e veio a 5%. Então a gente teve uma valorização aqui no preço do Bitcoin no curto prazo, né, uma movimentaçãozinha de alta, mas eu acredito que durante o FOMC, que vai acontecer logo mais, aqui, ó, justamente aqui, a gente vai ter uma desvalorização
desvalorização no preço do ativo, praticamente um sell the news, ou seja, vão vender na notícia, justamente nesse ponto. Eu estou esperando essa movimentação, né? Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o dado da inflação nos Estados Unidos. Inflação ao consumidor dos Estados Unidos sobe 0,1% em março, abaixo do previsto em 12 meses. O CPI ele vai para 5%, como eu tinha mostrado para vocês. CPI é basicamente o Consumer Price Index, né? O índice do preço do consumidor, que mostra ali uma cesta de produtos, se aqueles produtos ficaram mais caros ou mais baratos, e eles tomam isso como se fosse a inflação lá dos Estados Unidos, só que eu discordo um pouco desse ponto, né, galerinha? Mas praticamente é isso que eu tô esperando aqui pro preço do Bitcoin. Outros ativos, né, pra gente entender um pouco o que tá acontecendo no cenário internacional, a gente tem que olhar pro DXY, né, o Dollar Index. E o Dollar Index, ele tá numa tendência clara de queda, né? Se a gente tem uma tendência clara de queda no índice do dólar, praticamente a gente veria uma tendência de alta aqui no preço do Bitcoin, né? Só que a gente teve alta, sim, tivemos altas, mas eu acredito que a alta deveria ser maior do que teve agora, sobretudo por causa da desvalorização que ele teve hoje durante a realização do CPI americano. Eu acredito que a baixa no Bitcoin, para essa baixa aqui do Dollar Index, a alta no caso do Bitcoin, deveria ter sido muito mais alta e não foi. Se a gente for parar para observar e ver o RSI do Bitcoin no 1 hora, a gente vê que o preço do ativo também ele está divergente do RSI, e isso pode significar o início de uma reversão de tendência. Se a gente for olhar para o ouro também, inclusive o ouro garantiu meu mês. Essas operações que eu fiz recentemente no ouro garantiram o meu mês aqui no mercado, então não estou muito preocupado com nada. Mas o ouro aqui, inclusive essa terceira operação aqui, ela foi take, tá? Ela foi bom take com a saída do CPI, depois ela derreteu e agora tá querendo subir de novo. Eu também acredito que depois desse bom que teve no ouro, a gente pode ver uma derretida no preço do ouro, que já subiu pra caramba nesses últimos dias junto com o preço do Bitcoin. Então eu tô esperando no curto prazo uma queda para ouro, uma queda para Bitcoin, uma alta no índice do dólar americano, né? Então, galerinha, mas obviamente isso pode dar errado, né? E caso essa operação aqui ela seja estopada e a gente veja uma movimentação de alta no preço do Bitcoin, eu vou esperar novamente uma retração no preço do ativo, formação de base de preço, para depois recomprar um pouco mais acima. E obviamente são questões aqui de curto prazo, né? Minhas posições de hold, elas se mantêm firmes, eu faço as operações de venda como se fosse um hedge aí no mercado de criptomoedas, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido a análise, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, tamo junto, e próximo vídeo, sexta-feira, falando sobre o mercado americano, tá certo? Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Valeu, fui!